Uou, salve galera, estamos começando mais um Clube da Bola Podcast aqui no Grupo ND. Hoje com uma vibe diferente, uma resenha, um bate-papo. Estamos recebendo aqui mais uma vez, sei que a resenha é sempre boa, o técnico William Dematia, o Dema, tá aqui para bater um papo com a gente, sempre que ele aparece por aqui no Grupo ND, seja na TV, no jornal, no portal ou aqui no podcast. A resenha é boa, legal te receber, Dema. Muito obrigado pelo convite, Alisson, Jorge, Mancha. Prazer estar com todos vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Legal, na mesa aqui com a gente, o jornalista Jorge Júnior, que sabe tudo não só de futebol, mas eu sempre enfatizo essa parte, e de samba também, né? Jorge, te receber é uma alegria, né? Salve Mancha, salve William, Alisson, todo mundo tá com a gente. Vamos bater um papo legal, contar um pouco de história do futebol, história do William. Tem bastante curiosidade, passou um tempão na Finlândia, então acho que nesse período frio que a gente tá vivendo aqui, ele vai poder esquentar o nosso papo. Ele que já jogou em 2 países, né? Com neve. 2 cidades, Helsinki e Palhoça. Vai contar tudo pra gente. Vai contar pra gente daqui a pouquinho. E Alisson Francisco, que alegria, cara, tá contigo aqui. Bem, Mancha. Pela primeira vez na mesa, né? O Alisson, que é o nosso colunista, nosso comentarista aí do Grupo ND, também sabe muito, tem muita coisa pra acrescentar. Legal te receber. Valeu, Mancha. Obrigado, amigo, pela recepção. Obrigado também, Jorge. Prazer estar com vocês, William. Vamos lá, bater um papo aqui que é outra vibe, né? Apresentar rapidamente o William, assim, os principais times que ele defendeu, Figueirense e Juventude. O meu grego não é tão afiado, mas o Skoda Xanthi, ele vai contar se tá certo, o Castoria e o Helsinki, daí fica mais fácil. O Skoda e o Castoria na Grécia, o Helsinki na Finlândia. Isso como atleta, como é que tá o meu grego, Dema? Perfeito. Isso... Perfeito, que já é a terceira vez, né? Já pronunciei isso em outras estamos oportunidades. Aqui. O Skoda Xanthi. Skoda Xanthi. Um clube empresa lá de Xanthi. Skoda, porque tem a marca de carro Skoda, lá na Europa. Então, uma curiosidade, todo jogador que chega lá no Xanthi ganha um Skoda para poder tá se adaptando lá dentro da cidade. Então, um clube que eu tive o enorme prazer de atuar. Legal. Como treinador, 13, Juventus de Santa Catarina, o Anápolis de Goiânia e o Nova Mutum do Mato Grosso. O 13 que é de Campina Grande, é isso? Exatamente, 13 de Campina Grande, cidade que respira futebol, 13 campinense, então tenho um enorme carinho por Campina Grande. Ô, Mancha, deixa eu perguntar, William, tu passava frio lá em Campina Grande, não? Campina Grande é serra. Então, um detalhe, cara, foi o lugar que eu passei mais frio na minha vida. Porque o cara tem... Imagina Porque o cara calorão. imagina, pô, eu vou fazer um jogo no Nordeste, tu nunca vai levar uma blusa, pô. Eu não levei jaqueta, eu não levei nada. Vai de regata? Exatamente. Cara, eu passei, eu ficava batendo queixo, velho. Serra é um clima ameno, gostoso, friozinho. É como se fosse Lages pra nós, friozinho, né? Exatamente. À noite ali, abre a janela, uma brisa entrando no quarto ali, tranquilo, uma cidade perfeita, uma cidade muito boa. Encarou aquelas comidas lá, não, né? Não Buchadinha? sou muito Cara, chegado. não vai só na de buchada? olhar já me dava Não. brulho, cara. Porra, vai ser Não sou louco, muito cara. chegado em... Você tá louco? Pô, óbvio, Meu eu vou pra dentro de tudo, irmão. Cotó, vai pra tudo. Não. Aqui é outro planeta, pessoal. Lá de cada mesa é outro planeta, não tem essa. Eu ia falar, é uma laje sem a festa do Pinhão, mas tem uma festa super tradicional lá, né? Exatamente, a festa lá, o maior São João do mundo. São João, o Arraial. Maior São João do mundo, um mês de festas em Campina Grande. Então, quem fica lá nessa época agora do São João lá tem que estar preparado. Como é que segura o jogador nesse período? Então, exatamente. Exatamente, eu não tive agora essa experiência, né? De que eu não fiquei lá agora nesse tempo, mas o pessoal fala lá que tem que liberar um pouco para eles curtirem também a festa ali, um mês de férias, um mês de festa, então tem que aproveitar um pouquinho também. Legal essa pergunta do Jorge. Como é que a gente, né? Que, fora o Jorge, que já jogou até no gramado lá do Campo do Zico, né? O Alisson, não sei os Sério? feitos dele no futebol. Estádio Antunes. Já passa laranja com quem? Pá, quem fez sabe quem fez a preliminar do meu jogo? Edmundo. Ei, Para, aí não tá dá. louco. Mas eu ia dizer o seguinte, pra gente que não, né, nunca concentrou. Como é que é a concentração, cara? Ainda hoje existe aquela vontade do jogador de sair escondido. Hoje o cara tá mais focado. Antigamente eu via muitas histórias, né? De Romário e Leandro e Renato Gaúcho. Mudou muito, né? Mudou, né? Mancha? O cara tem um videogamezinho lá no quarto já e tudo, né? Hoje em dia, os atletas muito mais profissionais, muito mais comprometidos. Para você ter uma ideia, hoje, se você for passar um conteúdo para um atleta, ele tem o seu próprio analista de desempenho individual. Certo.
ele tem o seu próprio assessoria de imprensa. Então, hoje em dia, um treinador ele tem que ter muito conteúdo para passar para o atleta conseguir te respeitar, principalmente, porque um treinador hoje em dia, sem conteúdo, sendo só aquele antigo paizão, dificilmente ele consegue ter sucesso tem um tempo, né? na carreira. Tem um tempo. Exatamente. O cara percebe, pô, isso aí... Tem um tempo. A vida útil de um treinador que não tem conteúdo para passar para o atleta, porque hoje o atleta ele tem muito conhecimento. Ele quer saber o porquê do treino, por que ele vai fazer tal ação, você tem que passar claramente para ele o porquê que ele tem que fazer cada ação no treino. Ô William, eu vejo dois lados nesse momento aí do futebol. Eu acho que evoluiu nesse sentido do profissionalismo, o jogador está muito mais assessorado, só que por outro lado, eu acho que ele está muito mais mimado e menos responsável. Não é um cara que assume a atitude. Não sei se tu tens essa visão, tu acha que tu pegou essa transição do futebol mais raiz para esse que agora está mais diferente. Até a gente comentava com o Jorge hoje pela manhã que essa mudança veio em 2014 para cá, depois daquela chinelada da Alemanha. As coisas começaram a mudar. Eu não sei se tu percebe isso, se tu tens essa visão também. Eu acho que a tua análise foi perfeita. Eu tive a experiência de jogar, exatamente, eu, por ser ex-atleta profissional, fiz a minha base toda no Figueirense, subi profissional com Márcio Goiano, Edson Bastos. Na época que eu tava, tinha o Wagner Mancini, Evair, centroavante. Então, todos os atletas que exatamente tinham isso. Eles assumiam a responsabilidade. E isso acontecia muito em função disso. O jogo era muito mais intuitivo. O treinador, a função do treinador era não prejudicar os atletas. Não, calma aí que a gente resolve aqui dentro de campo, professor. A função do treinador era justamente essa, não prejudicar o atleta. Só que mudou. Só que um pouco disso é justamente isso que você falou. O atleta, ele perdeu um pouco dessa responsabilidade. Hoje o atleta, se você mandar ele só correr para frente, ele vai só correr para frente, ele não vai sair do quadrado, ele não tem uma iniciativa, uma tomada de decisão de entender o contexto do jogo, coisa que antigamente tinha muito mais essa questão de o atleta assumir a responsabilidade. Sim. Tendo essa tomada de decisão aí, eu lembro nesse período do Figueirense aí, em alguns lances, o Carlos Alberto, nosso querido Miau, O volante? Hoje é o volante. Jogou comigo também. Ele fazia muito isso. Ele é um cara, um volante, ficar ali, mas ele pegava a bola, ele... Saía daquelas arrancadas do nada, exato, né? Esse é o sair do quadrado, como o William falou, assim, o cara que toma a iniciativa de tentar buscar um lance diferente, porque vê uma oportunidade. Hoje, eu acho que o jogador fica muito melindrado de desrespeitar o técnico e não toma essa atitude justamente por, não, eu sou um jogador técnico, do tático, eu tenho que fazer isso. Virou muito robozinho. Isso aí, exatamente. É o cara que dá o... Ontem a gente até viu o Giovani deu um drible pra trás. Não, cara, não dá drible pra trás a maioria, mas ele deu pra trás ali, e é o que o Djalminha sempre falou do Messi, né, assim. Messi, qual é o teu problema? Messi, tu é muito bom, mas não é melhor que eu. Assim, por quê? Tu não dá uma caneta pra trás, não dá um balão pra trás, tem que ter o diferente ali. E hoje o jogador é muito programado pra ir pra executar só aquilo. E ele fica com medo de arriscar. São alguns exemplos, mas um que eu vejo que dá pra ilustrar bem um pouco disso que a gente tá falando é aquela história que a gente ouvia assim, acaba o treino, Citar o Zico de novo, né? Eles merecem várias citações. O Zico chamava o goleiro ali dos juniores do Flamengo, vamos treinar a falta. Me ajuda aqui, montava a barreira aquela de metal e cobrava 100 faltas. Hoje não pode, porque o jogador tem um compromisso no barbeiro. Hoje tem que gravar vídeo pra rede social. O físio lá não deixa, porque já tá no desgaste ali, no limite ali dele. Isso também mudou um pouco, né? Faz horas que eu não vejo uma jogada ensaiada, cara. E daí daqui a pouco eu vejo um recortezinho de um time da 2ª divisão da Bélgica que fez uma jogada ensaiada lá e saiu o gol. Eu, poxa, como é legal ver ali, eu vejo na internet, né? Um cortezinho ali, um videozinho de uma jogada ensaiada. Demas, você é um cara que ensaia jogadas? Tava pensando nisso agora. Tá no meu Instagram uma jogada ensaiada aí, de falta lá, mancha. Aí, ó. Pode ver lá. Não, mas isso que você falou, mancha. Hoje em dia, todo clube praticamente tem um fisiologista. Certo. Tem um lado positivo. Muitos. Mas tem um lado... Ele tá lá com o tablet e ele tá vendo, professor, se bater falta vai pesar a perna do atleta. E aí você fica nesse meio... O atleta, ele quer treinar algumas vezes. Ele pede, professor, podemos lá treinar? Tem autonomia para treinar. Agora o fisiologista vai te cutucar. Sempre vai ter o fisiologista que vai tentar interceptar essa questão do final. Deixa eu entender. O futebol mudou? Tem mais jogos? Ou é porque ele tá mais intenso que daí tem que ter esse cuidado todo? Porque antigamente não se via isso. Uhum. E o cara não estourava? Uhum. Hoje em dia o que mudou, Alisson,
se você for ver o nível de ações em alta intensidade que acontece hoje em dia, ele mudou. Então, se antigamente tinham ações de alta intensidade, 20 ações por atleta, hoje ele faz o dobro. Entendi. Então, o Fácil. correto hoje seria reduzir o número de jogos, por exemplo, ser um calendário mais enxuto. Ao meu ver, isso seria a questão principal. A questão principal, diminuir a quantidade de jogos. Fisiologicamente, um atleta ele só está recuperado 48 horas após um jogo. Se você tem uma semana cheia para trabalhar um atleta, você consegue recuperar o atleta, você consegue trabalhar em cima da estratégia, você consegue evoluir o atleta individualmente e coletivamente, a equipe. Agora, jogo em cima de jogo, o treino fica na TV. A estratégia, o modelo de jogo, como a gente vai enfrentar, eu tenho que passar tudo através da TV. Porque se eu for pro campo trabalhar em cima do jogo, o atleta vai estourar, com certeza. Legal. Mas a gente cai naquela, né, Jorge? Tem pouco jogo, o clube reclama que o calendário é ruim. Se tem muito jogo, o clube reclama que tem muito jogo, né? Uma vez por semana seria o ideal. E até o jogador reclama, né? Só, estamos jogando pouco. É, isso aí. Uma vez por semana. Série C e Série D, Uma vez por semana. que são jogos semana cheia, é perfeito pro treinador. É perfeito. Até porque a distância é muito grande, né? Para enfrentar um adversário, a distância é muito longa. Exato. Eu tive a experiência agora no Nordeste, no 13, onde nós fomos campeões ano passado e esse ano, por ter sido nós temos campeões, nós disputamos simultaneamente, em 4 meses, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Paraibano. Em 79 dias, se eu não me engano, nós tivemos 27 jogos. Então, assim, praticamente quando entrou essa maratona de jogos, praticamente eu não tive tempo para treinar. Quase 3 dias. Exatamente. Então, assim, nós já sabíamos disso, por isso que o nosso objetivo foi fazer um elenco tanto considerado equipe A como equipe B, do mesmo nível, para a gente conseguir ter equipes, para a gente conseguir rodar o elenco. Legal. Nessas tuas andanças aí pelo mundo do futebol, qual curiosidade você traz? Onde é que foi? Finlândia e Grécia, né? 2 países que a gente dá uma pensada como é que são, assim. O que foi mais diferente lá pra ti, mais curioso? Grécia é muito parecido com o Brasil. Aí, ó. Muito parecido. O povo muito caloroso, de abraço, de torcida, clássicos, AIK contra PAOK, Olympiacos contra Panathinaikos, então equipes muito grandes. Na Finlândia, já um país de primeiro mundo, um país que, se você estiver na faixa e não estiver passando o carro e tiver fechado a luzinha vermelha, o finlandês ele não passa, ele aguarda. Então, assim, é tudo de primeiro mundo, saúde, educação. O país é todo feito por frio. Então, todos ambientes que você for vai ter calefação. No inverno, tem até o próprio estádio indoor, onde você consegue fazer a pré-temporada. Então, um país também que Moraria lá, William? Aprendi muito a gostar. Fiquei 5 anos lá. Para você ter uma ideia, o governo, para inserir a minha esposa no contexto, para ela conseguir ser inserida na sociedade, pagava para ela estudar a língua do país. Então, assim, ela aprendeu a falar finlandês, ela conseguiu aprender uma nova língua, conseguiu ser inserida na sociedade através de uma ajuda do governo também. Muito positivo. Moraria lá. Minha mãe foi para lá, ficou apaixonada no verão. No inverno já é complicado. Pegou muita neve, a gente brincou no início aí da neve, pegou muita neve. Muita neve. No auge lá, eu peguei menos 27. Nossa senhora. Mas falou, durante o período de inverno não tem jogo, né? Não tem jogo e a maioria das equipes vai para países Turquia, Espanha, para fazer a pré-temporada, porque lá o calendário começa de abril até novembro, onde já é primavera e verão. E tu rabisca o finlandês aí? Não, o que aconteceu? Na Grécia eu aprendi um pouco de grego e fiquei associado só naquele contexto do povo grego ali. E comecei a aprender inglês para conseguir falar na Finlândia. Todo mundo fala inglês. Fala um pouco de inglês. O grego eu só conheço o alfa e o delta. Não. O beta. Quebrou uns pratos lá na Grécia? Tem essa cultura. Aí Jogar flores, quebrar prato. Na Finlândia... No Brasil, vamos lá fazer um churrasco lá em casa. Na Finlândia, a sauna
Ó, Fazer sauna. Fazer uma sauna. Fazer a sauna. Pegar uma Estranho sauninha, isso, uma hein? sauninha E outra tranquila. coisa- ô Jorge, vamos fazer uma sauna Vamos, depois vamos. aqui. Fazer a sauna. E outra coisa, no ambiente deles, almoço, leite. Toma Leite leite. com arroz, leite, porque lá o que acontece? Tem pouco sol e o leite tem o As cálcio. vitaminas. Então tomam muito leite, tem essa questão, mas eu não consegui fazer essa Não se tomar leite. adaptou. Tem uma cena musical muito forte também na Finlândia. Na Grécia também, né? Eles são muito musicais, mas na Finlândia até numa cena de rock famosa, assim, de bandas que vieram. Tem de lá. Tem, exatamente. Belezas naturais, qual que é o Eu até perguntar sobre isso, até país meu mais bonito? desconhecimento- Grécia ou... Grécia. Grécia, praias ali, Atenas, litoral muito bonito. Apaixonante, Grécia é apaixonante. Helsinki já é uma cidade cultural, apaixonante também. Tem lá, uma das primeiras Olimpíadas que teve foi na Finlândia. Tem uma estátua lá do senhor lá que bateu o índice na época. Então, tem o Estádio Olímpico de Helsinki. Muita cultura. Não, a gente falou muita coisa legal. A gente citou música, eu citei que o Jorge Júnior... Eu sei torcedor disso do de samba. música porque o presidente do meu clube na época lá, que o primeiro clube que eu fui na Finlândia, gostava muito de rock e ele usava umas camisetas assim, Olha, de algumas sim. bandas e tal. Ia te perguntar, e o teu estilo musical, o teu gênero musical favorito aí? Eclético. Eclético. Eclético, tento escutar de tudo. Minha esposa gosta de bossa nova. Eu, por ser ex-atleta na época lá, muito pagode, então ficamos uma... E tento passar isso pros meus filhos, para eles ficarem ecléticos, escutarem diversos tipos de música, que eu acho que é importante. É muito um fator importante. Sepultura Soweto. É bem variada, bem variada. Não, tem Legal. bem lembrado, já que ele tá hoje técnico, né? Mas passou, conviveu em vestiário com muita gente, muito jogador. Como é que é o vestiário hoje em dia? Antigamente mas não tinha aquela caixa de som gigantesca que o pessoal entra no ônibus. Cada time tem 4 caixas com 4 Não, músicas diferentes. vou além. Cada jogador entra com fone, às vezes Exato. nem então, cada um no seu Mas, ó, jeito. Deu. vestiário sem música não chega. Não chega? Tem. Não Ter. chega, tem que ter. Tem que ter, o ambiente tem que ser positivo, o ambiente tem que ser alegre. Quando eu chego principalmente dia de jogo, que eu tô mais próximo lá no vestiário, tem que ter música, tem que deixar o ambiente... O futebol já é um ambiente de pressão. Então você tem que deixar relaxar, tem que ter uma música para elevar a frequência do ambiente. Eu acredito muito nisso, então deixar o ambiente leve. Pô, Legal. Casca de bala rolando. Ô, Mancha, deixa eu perguntar pra ele. Onde é que se ganha mais plata? Na Grécia ou na Finlândia? Futebol- Onde é que o pessoal paga melhor? Futebol grego. Grego? Futebol grego, apesar do futebol finlandês vem crescendo muito, na última Eurocopa a Finlândia participou, tem alguns jogadores importantes que já estão conseguindo sair do mercado finlandês, tem o Teemu Pukki que jogou na Premier League agora, tem vários atletas, mas o futebol grego foi campeão da Eurocopa A Finlândia 2004. foi aquela que na Copa fazia aquelas coreografias, Islândia. não é? Isso é Islândia. Ah, Islândia. É frio, ó. Tá certo. Confundi. E a Grécia foi campeão europeu em 2004. Isso. Uma curiosidade, na época que eu jogava na Grécia, o Rivaldo estava no Olympiacos. E na Copa da Grécia, nós enfrentamos o Olympiacos nas quartas de finais. O primeiro jogo tinha sido 1-1, então 0-0 em casa nós estávamos passando de fase. 40 do segundo tempo, falta pro Olympiacos. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. O Rivaldo pegou a bola, ficou concentrado e tava tendo um debate ali, um rolo. entreveiro ali. E o pessoal ficou fora e ele ficou na bola concentrado. Gol. A partir disso, sempre que tem uma falta, eu falo para os atletas, tira a concentração do batedor. Entendi. Falta é concentração. Pensa Se você tirar a concentração do batedor, a probabilidade de não ser gol é enorme. Fica lá conversando, Alisson, e aí, como é que tá? Tira a concentração do batedor. Não deixa ele se concentrar. Perdemos a classificação. Um fator importante que eu trago pra minha vida como treinador, fator importantíssimo. Porque acontece hoje nos pênaltis, né? O jogador, sempre um pega a bola e o cara que vai bater o pênalti fica mais afastado. Aí a hora que o juiz, vai bater. Aí o cara vem de trás e pega a bola, porque normalmente se faz isso. O cara começa a zucrinar a tua cabeça ali e vai te xingar, e a tua mãe é isso, e tu é Tem feio. um negócio que agora o goleiro não pode mais fazer muita chacrinha, não tem uma Isso. nova regra aí agora que, né? O goleiro O fica goleiro não pode mais se mexer, não pode abrir os braços.
Não pode mais chuta aqui, tirar a concentração do cara. O Alisson perguntou, né, qual o país ali pagava melhor. A gente percebe que o homem tá no veludo, né? O homem tá no veludo, tá no estilo. Relógio desse aí, saída não fala nem finlandês o relógio desse aí. Relógio desse aí, ele entrou aqui no estúdio aqui de gravação, já sentia aquele cheiro de perfume importado de quem vai no free shop, né? Não, veio dirigindo o Skoda, né? Dirigindo um Skoda, chegou aqui no Morro da Cruz dirigindo um Skoda. Eu tinha notado aqui algumas perguntas. A história das substituições que aumentaram depois da época da pandemia, né? A gente já era acostumado àquelas 3 substituições, agora são 5 com 3 paradas. E agora tem uma nova regra aí que se o goleiro tiver uma conclusão, ou bater a cabeça, jogador, né? Bater a cabeça, pode até, num determinado caso, ser substituído também. Isso melhorou ou deixou mais confuso o segundo tempo? Exatamente, Mancha. É o que a gente estava conversando nos bastidores. Mas uma coisa muito importante, que é o fator principal que eu acho de um treinador, é o intervalo. No intervalo é o momento que você consegue interagir com o atleta, intervir em alguns aspectos, e justamente isso. Você consegue ter estratégia de trocar um atleta que não conta a substituição, porque você só tem 3 paradas. Isso é importante frisar. Você só tem 3 paradas para fazer 5 substituições. Então, o momento do intervalo é muito importante. O futebol, na minha visão, é dividido em 4 quadrantes. Dividido, o primeiro quadrante, metade do primeiro tempo. O segundo quadrante, o intervalo, como eu mencionei. E os 2 últimos quadrantes. O último quadrante do segundo tempo fica muito aleatório. Justamente por isso, você vai ter 10 atletas que entraram, foram substituídos. Então, a partir da estratégia, fica muito nessa questão aleatória. Ao meu ver, por isso que sai o número muito maior na reta final dos jogos. E dá pra treinar essa... Tu acha que dá pra tu começar a fazer um treinamento? É uma estratégia, né? Então, no final do treinamento, no último quadrante do treinamento, agora entrar vocês 5 no time, que não são os titulares, mas é as peças que eu posso mexer pra dar um gás. Na minha filosofia como treinador, é um fator primordial. Porque você tem que fazer esse cenário pro atleta. Você tem que inserir ele nesse contexto. Até nas bolas paradas, no seu último escanteio do jogo, quem vai estar na bola parada não foi aquele atleta que começou o jogo. Vai ser aqueles 5 atletas que entraram na reta final do segundo tempo. Então essa bola parada, que é uma das 5 fases do jogo, você tem que treinar também com a equipe considerada B, ou inserir esses 5 atletas num determinado tempo do treino, para eles saberem exatamente o que vai fazer. Então, esse contexto, esse ambiente de um atleta saber que ele vai participar do jogo é fator primordial dentro de um treinador. Mancha, então eu tenho hoje a clareza que o Avaí não treinou essa bola parada com os outros 5 jogadores no jogo contra o Botafogo, porque o Avaí tinha uns 11 dentro da área, o Botafogo tinha 6, teve uma casquinha no primeiro pau, no segundo pau o cara entrou livre, marcando, o cara cabeceou com o marcador atrás, ele não marcou abraçado, não estava esperando, logicamente, um impedimento no lance de escanteio, mas ele marcou atrás. Aí o cara cabeceou livre e marcou o gol de empate aos 52. E esse contexto, todos os 2 times tinham feito as 5 substituições. Exato. E eu acho que provavelmente alguns treinadores não devem estar fazendo esse trabalho de, cara, a gente vai trocar 5 peças. Mexeu, né? A gente vai trocar 5 peças. Então essas 5 peças tem que saber como o time faz. Porque normalmente quem tá no time reserva, tá num lance de ataque, tá jogando como marcador. Exatamente. Ou como um atacante para o time titular defender. E não tá com o nível de concentração que deveria estar, porque tá na equipe reserva. A partir do momento que você bota ele com colete, opa, peraí, eu tô dentro do... Eu tô nos planos. Então é um fator muito importante. Enquanto todo vestiário de Santa Catarina não tiver uma foto de Lauro Búrigo, futebol vai ser isso. Lauro Búrigo tinha aquela filosofia famosíssima, né? Tem 5 minutos pra terminar o jogo. Tamo vencendo. É bola pro mato. Faz alguma coisa. Não tem mais jogo. Não tem mais jogo. As conquistas e as marcas, né, do Dema. Campeão paraibano Série A 2023. Campeão mato-grossense Série A 2020. Campeão mato-grossense Série B 2019. Melhor treinador do paraibano 2023, melhor treinador do Mato Grossense 2020, terceiro colocado na Copa Verde 2021, conquistas e marcas da tua carreira como treinador, Dema. São fatos e é em função disso que a gente trabalha, porque a gente vive numa sociedade que não é apaixonada por futebol, é apaixonada por resultados.
Então, você tendo resultados, consequentemente, você vai ter mais ofertas de trabalho e é em cima disso que a gente vem trabalhando. E Ô, William, qual é o... desculpa, Não, perdão, por Rocha. favor, vai lá. Teu estilo, ele se aproxima de qual técnico? Qual é aquele que passou na tua carreira, que foi teu comandante, que tu se espelha, assim, se inspira? Eu tive a felicidade de o Dorival Júnior foi o treinador que me subiu das categorias de base do Figueirense para o profissional. Inclusive, o meu primeiro jogo como profissional foi aqui no Figueirense, Série A 2003, contra o Goiás, no Serra Dourada. Ganhamos de 3-0. Tu era da geração ali do Felipe? Felipe Luiz, André Santos, Carlos Alberto, Sim. vários atletas. Antes ou depois do Felipe? O Felipe é mais novo, o Felipe é 8'5". Ele veio depois Eu do sou já tava. 8'3", mas isso. Só que o Porque Felipe... o Felipe teve aquela história de ter sido descoberto por acaso lá em Jaraguá, né? Numa pré-temporada que precisava de um atleta para completar o time de baixo ali, chamaram ele. O Felipe Luiz, ele chegou... eu comecei minha categoria de base nos anos 2000. O Figueirense, o Felipe Luiz chegou em 2000 também. A gente chamava ele de cigarrinha, muito magrinho. Então, o Felipe Luiz aí, uma carreira aí vitoriosa. Verdade. Um grande exemplo. Tá como treinador agora também do Flamengo Sub-20. Então, uma curiosidade legal. Esse apelido, como é o apelido? Cigarrinha. Canela grossa, né? Até hoje, né? A gente viu agora na Eurocopa, né? Até aprendi um negócio com o William, que foi o seguinte. Eu achei legal a história que só o capitão poderia trocar uma ideia com o árbitro. Teve até alguns momentos que chegava um outro jogador, o árbitro... Ei, Miguinho, tu não és o capita. Fora, vaza. Eu achei legal isso, como telespectador, como jornalista. Parece que tava uma ordem melhor ali, evitava o famoso bolinho. Daí o William me explicou que pro time existe uma parceria antes do jogo. Coesão de grupo. Do grupo, não. Aconteceu alguma coisa, vai todo mundo pra mostrar que o grupo Exatamente. tá unido. São alguns pequenos detalhes que o futebol mostra pra torcida ou pro treinador que o grupo tá fechado. Deu falta. No mínimo 5 atletas têm que ir em cima do árbitro pra mostrar isso. Substituição. Como que o atleta reage ao ser substituído? É uma coisa que eu trago isso muito importante. Se o atleta sair abrindo os braços, balançando a cabeça, o comprometimento... Ele não está comprometido, ele está apenas envolvido. E ele tem que estar comprometido com o grupo. Ele tem que respeitar quem vai entrar. Então são apenas pequenos detalhes que mostram que o grupo está fechado ou não. Legal isso aí, né? Eu entendi o que tu falou, sai reclamando, não cumprimenta o árbitro ali, chuta a garrafinha não tem nada a ver com a história, né? Isso passa uma imagem ruim. O cara tá pensando tipo só nele, não tá pensando... Pro treinador, Entendi. pro atleta que tá entrando. Você imagina, você vai entrar no jogo e o atleta sai te desrespeitando, abrindo os braços. Você tem que respeitar quem vai entrar, você tem que estar respeitando o líder, o comandante, que no caso é o treinador. Ô, William, eu sei que como treinador é difícil falar isso, né? Não vou nem te perguntar, mas como atleta, em algum momento aconteceu de chegar um renomado, um cara que era conhecido no cenário? Jorge Júnior do futebol. Chega no grupo, daí gera essa separação, essa divisão? Teve algum momento em algum clube? Você fala de apenas o atleta chegou no grupo Tipo, o Figueirense fechado, vitorioso, 2004 e tal, ganhou o Catarinense, veio contaminou todo mundo, time... Eu acho que isso vai muito da conduta que o treinador vai ter. Vou dar um exemplo. A gente chegou numa semifinal com um grupo. O Alisson é contratado. O Alisson treinou 4 dias. Se eu pegar e colocar o Alisson de cara no time titular, eu perco o grupo. Entendi. Agora, se eu tiver o dia a dia de trabalho, for colocando o Alisson aos poucos, interagindo, ele vai se ambientando no ambiente, ele vai interagindo com o grupo vai vendo que o Alisson vai ser fator primordial para a gente conseguir chegar na final, o grupo vai mostrar isso para mim, o campo vai falar. Então, vai da conduta do treinador. Mas teve em algum momento da tua carreira que aconteceu isso? Chegou uma estrela no grupo. Eu vou citar um exemplo aí. Chegou um Edmundo, chegou um Evaí, contaminou o time, achou o vestiário. Não, assim, das experiências que eu tive, sempre a gente recebeu bem os atletas e sempre teve, assim, harmonia. É claro que dentro de um grupo de trabalho sempre vai ter o grupo que é mais da religião, o grupo que é mais do pagode, o grupo que é da noite, que acontece, então, e assim vai interagindo. Mas o mais importante de tudo é haver o respeito, é entender
que o coletivo é muito mais importante que o individual e que a gente tem que correr pela instituição do clube que a gente tiver. Legal, só queria dizer que eu citei Jorge Júnior não como um que chega e Sim. divide o grupo, eu citei como uma estrela, né? Famoso- Como uma estrela, quis Famoso dizer, né? espalha bolinho. Não foi como estrela. Na tua carreira de jogador, tu falou dos grupos, né? Chegasse a pegar um sereno, como é que era o teu período, assim? Tu era... Eu tive algumas experiências, principalmente quando não era casado. Exato. Exatamente. É bom Deixa claro, isso Aquele período Acho lá que atrás. vale repetir. Cantuária, bem claro, né, cara? Cabutz. Mas aprendi. O Cal na época já tava fechado, né? Acho que já Cantuária, Cabutz, um monte de coisa que tinha. Mecenas. Mecenas. Nossa, Mecenas. mecenas. Quinta-feira no Mecenas. Então, são fases da vida. Acho que você tem que aproveitar em um determinado momento, mas você tem que saber, você tem que ser profissional, tem que saber que tem que ser profissional para você render dentro de campo. Atrapalha mesmo ir pra noite e no outro dia treinar? Com certeza. Mesmo sendo novo? Atrapalha. Eu tenho, assim, alguns exemplos de atletas que eu via, eu não vou falar o nome aqui, mas Não, que, pode falar. que tinham um potencial enorme, Mas na segunda-feira chegava com cheiro de cerveja. mas que não foram no processo profissionais. E eu não digo em apenas uma parte da vida. Foram a vida inteira e não conseguiram atingir onde era para atingir. Quem quebrava mais a noite naquele Figueirense? Tio, André Balada? Lembra do André Balada? O André Balada, o original. O original, André Balada. André original. Balada já veio a falecer, né? Isso. Então, assim, tinha o André Balada, tinha alguns outros atletas ali. Vou falar um aqui, Isaías. Vocês lembram de um atacante baixinho que jogou no Isaías. Paulista de Claro, Jundiaí? claro. Então, Zazá. Era- Grande abraço, Zazá. Era da noite, gostava Muito. do Sereno. E eu tô falando dele porque ele mesmo falou em várias entrevistas já daí, então... Quando o Edmundo veio pro Figueirense, tu ainda tava ou já tinha Não. saído? Eu saí em 2005 e eu acredito que o Chegou Edmundo... 2006. 2006. 2007. Eu saí em 2005 e fui vendido 7 ele pra já Grécia. tava no Palmeiras, né? Não, eu pergunto porque diz que quando o Edmundo veio pra cá, rapaz, uns 4, 5 eles perderam ali o rumo e não encontraram mais. A companhia era boa, né? Ele mostrou como é que era a Como é que vida. é assim que faz. Aí ele Veio do pessoal... Rio, outra história, né? Outra onda. E falando em boas histórias, tem uma história que... Tu vai me corrigir se eu estiver errado. É em Nova Mutum, Fundador, né? que lá eles chamam o futevôlei, né? De Dema. Introduziu o esporte. A areia fundamental foi ele que colocou lá. Ó, trouxe areia, ó, estilo aquele jogou areiazinha assim, criou o Dema, que é conhecido aqui no sul do país como futevôlei, no Rio de Janeiro, tal. Chegamos em Nova Mutum, cidade do interior, Mato Grosso, e não tinha futevôlei. Então a gente conseguiu levar o futevôlei. Que loucura, cara. No futevôlei, qual que é a roupa que se usa? Sunga. Só que o pessoal do Diferencia interior os- não era acostumado com esse tipo de O Alisson, trajes. Então, o Alisson usa. Não, tá doido, ó. Tem a diferença do atleta. O atleta que joga de bermuda é o mais, né? Tudo normal, É. tá? Agora, meter o sunga é nível Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, que acabamos de citar. então e o hoje em dia a Dema. gente fica feliz de ver várias quadras. Que loucura. Hoje em dia o pessoal paga pra poder estar jogando Brincar do futevôlei, futevôlei. brincar de futebol. Então a gente fica feliz. Nova Mutum, Mato Grosso, nasceram os meus filhos. Aí, Então, Lucas do Rio Verde nasceram os meus filhos, que é do lado de Nova Mutum. Então, tenho um carinho especial pelo Mato Grosso. Mato Grossense de alma e coração, como o pessoal fala lá, dos meus filhos. Então, tenho um carinho enorme pelo Mato Grosso. E eles estão no futebol. Já estão treinando, tem 4 anos, já estão introduzindo mais para brincar, pegar a coordenação motora, fazendo vários esportes para ser inserido dentro da sociedade. Não sei se eles nasceram em Lucas do Rio Verde, não sei se o Alisson na época de repórter chegou a fazer jogo contra Não o fiz. Rio Verdense. Todo mundo disse que era a pior viagem que existia no mundo. É, a Ele chegava a logística- Cuiabá, tu pegava Mas fiz pra um Ipatinga, ônibus, que também eu acho que tava no mesmo nível. e era difícil A chegar. logística e o Luverdense conseguiu ficar 5 anos na Série B. Então, esse fator campo, esse fator jogar em casa era muito importante pro Luverdense. Uma curiosidade também, no Nova Mutum, na época que nós fomos campeões, Nova Mutum ainda não tinha o estádio, então nós tínhamos que jogar em Lucas do Rio Verde, jogamos em Lucas do Rio Verde. Lá no campo Evoluiu do Rio bastante o futebol por lá, né? Muito. Nos últimos anos. muito. Depois, Cuiabá depois puxou, da né? Copa, né? E o Cuiabá puxou, Verde. né? Cuiabá está na Série A, acredito, já há 5 anos. É. E a Federação Mato Grossense, ela ajuda muito os clubes. Logística, hospedagem, transporte, dá uma verba extra para os clubes Parece aí, ó. estarem trabalhando. Igualzinho. Então o futebol mato-grossense vem crescendo muito, Existem clubes muito tradicionais. União de Rondonópolis, Misto,
Luverdense, O misto acho que era Cuiabá, mais conhecido. Mais conhecido. mais misto. Deixa eu dar uma aula de geografia gratuita pro pessoal que tá nos acompanhando aqui, ó. Pessoal que não sabe qual é a capital do Mato Grosso, capital do Mato Grosso do Sul. Capital do Mato Grosso, Cuiabá. Tem nome simples. Mato Grosso do Sul, que são 3, é nome composto, Campo Grande. E não Então faz é parte do Sul, pra deixar claro. Exatamente. E exato. você falou da logística da distância, né? Um abraço pro nosso colega, Jâniter Decordes. Né? Sempre... A mãe dele gastou um bocado de lã pra fazer touca na época que ele era criança. E ele gostava de viajar, né? Gosta muito ainda. Sempre chegava quando abria a jornada. Depois de 42 horas de carro, estamos aqui em Nova Mutum para acompanhar o jogo. Legal, sempre... Até hoje, trabalhando lá no Criciúma, pega a estrada. Se o jogo até São Paulo é carro. São Paulo pode ser a divisa de Minas lá, daí ele vai de carro. Tá certo. Partiu Belo Horizonte, daí vai vem até aqui de carro, vai pra Porto Alegre e vai de avião o resto. Tá certo. Ele tem que sair de Criciúma pra fazer. Muito Papo feliz. bom. Pegamos 89 horas de viagem agora. Viagem de barco pra chegar aqui. Legal. Você é de Criciúma, sul do estado. Conterrâneo. Teve uma infância de torcedor do Tigre? Como é que foi lá? Muito. Minha infância foi... Mas não era daquela charanga, não, né? Não era daquela charanga. Ainda não lá. existia. Ah, tá. O cara vai lá, eles começam a tocar 3 horas antes do jogo. Eles tocam os 90 minutos, tocam os acréscimos, disputa de pênalti e meia hora depois ainda estão tocando. Se o pessoal de Criciúma ouve ele falar charanga, Não, ele não é vira charanga. pessoa não grata. Não, é a banda. Não grata. É a banda. E o ritmo é o mesmo, não muda nada. Não, Né? pá, tô cavo. Cara, eu fui fazer o jogo lá, passou uns 15 dias, tava tomando banho cantando. Sou cavo, Não, exatamente. A minha infância toda foi indo no estádio Heriberto Wilson. Fiz escolinha no Criciúma. Na época, a torcida era a Guerrilha Jovem. Legal. Guerrilha Jovem, então... tenho algumas lembranças, algumas positivas, outras não. Tava naquela final ou não? Na Copa do Brasil? Meu pai, eu era muito pequenininho, meu pai não me levou no campo. Tive em 97 no Criciúma, tava na Série A do Brasileiro. Caiu no último jogo, perdendo pro Atlético Paranaense. Lembro do Alberto Valentim, que hoje é treinador. Era o lateral direito do Atlético Paranaense. Então, várias memórias positivas aí. Eu tenho uma lembrança do Criciúma, acho que é o brasileiro de 95 ou O 96. Pepe era o treinador naquele ano, acho, né? Como? Acho que era o Pepe, né? O Pepe foi o técnico do Criciúma naquele ano. Agora Eu acho que é 95 ou 96. A lembrança que eu tenho do estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 1-1. E o Marcelinho Carioca fez um gol olímpico. Foi o primeiro jogo do campeonato, passando na TV. Pepe dos Santos. E Isso, Criciúma- Pepe do Santos. Pepe do Santos. Foi treinador lá também. Foi. grande O Marcelinho Carioca fez um gol olímpico. Isso, é a estreia do Campeonato Brasileiro. Não sei se 95 ou 96. Exatamente. E 1-1. O Criciúma empatou esse jogo ainda. O Criciúma que teve grandes times. Não chegou depois a ter alguma sondagem pra voltar pra lá? Se ficou um sonho na tua carreira de, querer ter jogado profissionalmente no Criciúma e não conseguir? Tinha essa vontade de jogar no Criciúma. Joguei contra, né? Joguei contra algumas vezes. Mas Criciúma é uma cidade onde eu nasci, tem um carinho enorme. Meus pais são todos de lá, vários parentes, então também é uma cidade que eu tenho enorme carinho. Dá pra treinar, né? Opa! Hoje, nesse momento, você tá sem clube. Você teve o início do ano 13. Isso. Tá aguardando propostas, analisando propostas, melhor dizendo. Isso, e eu acho que o treinador ele tem que estar sempre se reciclando. Então, eu tô assistindo muitas partidas, fazendo muito banco de dados. Venho fazendo a licença Pro, que é o último estágio pro treinador, né? Depois da A. Depois da A eu já venho fazendo a licença Pro agora, que é no Rio de Janeiro. Então, a gente vem sempre se reciclando, estudando muito, fazendo muitos contatos, fazendo algumas entrevistas também com... Você tem que ter no banco de dados, além de atletas, ter preparadores físicos, auxiliares, analistas de desempenho, porque a sua comissão é fator muito importante para você obter sucesso. Ô, William, esse curso da CBF realmente faz a diferença? O curso Ou é mais aquela história de ter um diploma, O curso da CBF, ele existe há apenas 10 anos. E ele é muito mais prático do que teórico. Diferente da Argentina, que é muito mais teórico do que prático. Entendi. Na Argentina, você tem várias cadeiras. Para você fazer o curso na Argentina, por exemplo, é 1 ano. Para você fazer o da CBF, você faz a parte teórica, que é online, e faz a parte prática, que em 1 semana você tem o diploma. Acho que tá sendo agora até. Isso. E o valor é alto. Um valor alto para alguns amigos treinadores que não têm a capacidade financeira para estarem fazendo, fica difícil também. Entendi.
Tem que deixar um Skoda lá, não? Não, é acima de 20 Olha, mil. É acima de 20 mil. 20 mil reais a licença Pro. 20 mil reais a licença Pro. Até o técnico do Nova Iguaçu, que foi finalista do Carioca, o Tite falou, não, vamos ajudar ele a pagar o custo, porque ele não tinha o custo, porque não tinha poder financeiro para isso, assim, é um valor muito alto. E até eu acho que até essa semana tá tendo essa parte prática, porque semana passada eu conversei com o Eutrópio e ele disse, não, semana que vem eu tô indo pro Rio para dar o curso, é um dos professores também. Tem muita gente, o Barroca dá aula, muita gente dá aula. Eu acho que é uma troca legal também para conversar com os treinadores num nível diferente mas também. Mas será que a gente não cai num vício que talvez não traga tanta solução para os nossos problemas, de ficar só entre os nossos treinadores? Seria muito importante a classe dos treinadores serem mais unidas. Eu não digo só no Brasil, também tem isso de Portugal, de trocar mais informações. Entendi. Hoje o treinador ele tem medo de falar algumas particularidades do seu trabalho, porque ele acha que o concorrente está do lado e ele vai pegar o seu lugar. Então a classe dos treinadores é muito desunida. Já que a gente entrou nesse papo, né, eu vou usar aqui uma palavra diferente, mas estamos vivendo uma moda dos treinadores portugueses, né? Exatamente. Descobrimos um lá e os times fizeram um levantamento aí, parece que até mais da metade já tinha treinador, mais de quase 10. a metade 10. tinha treinadores portugueses. 13 aí, ó. Na Série A. O que você acha disso, William? Porque a gente tem um curso, tem a licença A, tem a licença Pro. Parece que não vale muito, que a gente traz os caras de fora. Eles são melhores, isso é normal, isso acontece, é uma coisa do mercado. Como é que tu vê isso? Eu acho que deveria existir a reciprocidade. Certo. Porque a licença do Brasil não é aceita na Europa. Lá tem que fazer outra daí. Tem que fazer outra. É válido da Argentina, né? Então, o brasileiro ele não pode trabalhar em Portugal. Entendi. Mas o português pode trabalhar no Brasil. Eu não tenho nada contra nacionalidade. Para mim existe treinador bom brasileiro e existe treinador ruim brasileiro, existe treinador bom estrangeiro e ruim estrangeiro. Agora, deveria existir essa reciprocidade, deixar o mercado aberto para todos estarem podendo trabalhar em Portugal, trabalhar no Brasil. Porque senão, por exemplo, no Brasil hoje, na Série A tem 13 estrangeiros. Então, 13 treinadores brasileiros que até pouco tempo estavam na Série A, já não estão mais. Tem espaço. Já estão na Série B. Quem estava na Série B está na Série C, e quem estava na Série C vem para a Série D. Hoje, o Marquinhos Santos está na Série D. Nossa. Claudinei tá na Série C. Claudinei está na Série C. Emerson Maria, Tá na Série D. que foi demitido ontem do Anápolis, Ah, caiu. está na Série D, que até outro dia era treinador de Série A, de Série B. Júnior Rocha, passou muito tempo em Série B, Série C, estava na Inter de Limeira, Série D. Então, assim, o mercado está muito competitivo. E isso é uma das coisas que eu falei também, de a CBF rever isso, criar uma Série E. Ia te perguntar isso. A Série E tem que nascer. Joinville, sem calendário. Campinense, Eu sem já calendário. falei Vários até sobre clubes... isso. Eu acho que sem tá no calendário. momento de a gente repensar os estaduais, porque os estaduais eles não dão lucro, os estaduais eles servem para moer treinador, porque se o cara não faz uma campanha mínima num campeonato regional, ele vai ser demitido antes de começar o principal campeonato, que é o brasileiro. Uhum. E a gente percebe que não tem nenhum atrativo de público. O pessoal não tem mais interesse em assistir um jogo de campeonato estadual. Eu não sei se não é o momento de a gente reavaliar os estaduais, talvez extinguir ou criar um novo formato e fazer isso, fazer como na Inglaterra, né? Série E, Série F, e aí dar espaço para essas equipes Era pequenas. exatamente isso que eu ia dar o exemplo. Na Inglaterra tem 8 divisões. Na Grécia tem 7 divisões. O estadual, ele tira o espaço do Campeonato Brasileiro e fica um espaço apertado. Isso sou eu que vou falar? Não é a minha função. Isso quem tem que ver é a CBF. O estadual tem 20 datas, 22 datas. Então tu estrangula em 3 meses, 22 jogos. Exatamente. 3 meses não, porque tu vai jogando ainda a Copa do Brasil, vai ter no meio do caminho, aí tem semana que tem... Aí não faz pré-temporada Exato, direito, já começa estoura no meio jogador. de janeiro. Exato. A minha teoria que eu tenho pro brasileiro, o futebol brasileiro, seria começar o ano com o brasileiro Isso e aí. terminar com o estadual. Inverter a pirâmide. Inverter a ordem das coisas. Porque daí se o cara não vai bem no brasileiro, quer salvar o ano ganhando um estadual, beleza, né? E abertura de janela, começo do ano e meio do ano, a Europa, se vê algum fenômeno jogando no brasileiro, vai embora, como já vai hoje normalmente. O Brasil começa em abril, chega julho, quem quiser comprar leva,
mas tu mantendo o começo do ano, o cara vai jogar de janeiro a junho aqui, pra brilhar e vai se valorizar. Perguntar pro William, nessa parte da tua carreira, assim, como é que tu gosta de ver, de formar os teus times, assim? Tu busca um time mais ofensivo, tu entende o contexto do clube, por exemplo, se for treinar o Brasil de Pelotas, tu sabe que não vai botar um time faceiro porque não é a característica. Mas tu vai pro Campinense, o pessoal lá que falou que, pro 13, o pessoal é muito apaixonado, o pessoal quer um time que sabe jogar bola, que sabe trocar um passe, como é que é a tua... Isso é uma ótima pergunta. Porque o futebol, ele depende do ambiente, depende do contexto, vários fatores. Quando eu fui pro 13, eu tomei a liberdade de ligar pros 3 treinadores, os últimos 3 campeões estaduais da Paraíba. Raniel Ribeiro, Moacir Júnior e o Pisa, que tá no Botafogo. Liguei pros 3 para entender um pouco, eu procuro fazer isso, entender um pouco do ambiente, das particularidades de onde a gente está indo, porque é fator muito importante. A partir disso, ser muito eficiente nas contratações, entender o que o clube pensa, o que a torcida pensa, qual o perfil do atleta que a gente vai precisar. Se é por exemplo, existe o lateral, mas existe o ala, existe o lateral base, existe o lateral construtor. Eu tenho que entender o ambiente que eu tô indo para conseguir ser o mais eficiente possível. Legal. Mas o esquema? Um 4-3-3, um 4-4-2, Olha, independente 8-4-2. do esquema, Jorge, eu defendo muito os conceitos. Quer ter uma equipe... Existem 5 fases no futebol, né? Organização ofensiva, organização defensiva, o que você faz quando você perde a bola, que é a transição defensiva, e a organização ofensiva, transição ofensiva, que é quando você recupera e as bolas paradas. Então, em cima disso, o meu time, conceito, perdeu a bola, perde, pressiona e mata, ou perde e recua. Em cima desses conceitos que eu tenho que entender o perfil do atleta que eu quero. Um lateral, quero um ala, que vai chegar no fundo toda hora, ou quero um lateral construtor. Em cima disso que eu defendo os conceitos. Fui pesquisar ali algumas coisas sobre o Dema, né? Pra estar mais afiado aqui na entrevista. Em alguns lugares te colocavam como meia. Você chegou no final da carreira a fazer Isso. entrar no meio campo ali? Isso. Ah, então foi isso. Comecei como lateral direito aqui no Figueirense. Fiz todo aqui o profissional. Quando eu fui pra Grécia, já me colocaram na linha frente, de extrema. E quando eu fui pra Finlândia, fui como meia e depois volante. Mas meia construtor ou aquele que era volante? E isso é uma coisa legal, Alisson, que eu costumo ver do jogador, do meio-campista moderno. Ele tem que conseguir, na minha opinião, ele tem que conseguir jogar de 5, ele tem que conseguir jogar de 8, ele tem que conseguir jogar de 10. Isso, pra mim, é o meio-campista moderno. Uhum. Bruno Guimarães? Isso. Faz isso. Perfeito. Edmundo, que tá agora no Botafogo da Paraíba, que o Figueirense vai enfrentar. Que o Santos quer ele. E tava comigo no 13, ficou 2 anos comigo. Consegue fazer isso e foi fator primordial pra gente conseguir os objetivos. Jogava de 5, jogava de 8, jogava de 10. É o jogador moderno. Legal. Quando não tá trabalhando, quando não tá pensando em futebol, Dema, o que você curte fazer? Ficar com a família? Gosta de ver uma série nos streamings? Escuta uma música? Primeiramente, eu procuro ser pai. Porque quando você tá longe, eu não levo geralmente a família pelo futebol, que a gente sabe como funciona. Então, quando eu tô em casa, levo as crianças pra creche, ajuda a dar banho, ajuda a dar a comida, vou buscar, ver uma série à noite com a esposa, um momento saudável que você tem que ter ali de vida. Mas é claro que sempre também, né, em alguns momentos ali, tá observando jogos, fazendo algo que seja positivo, além da parte pessoal, profissional também. Mas quando a gente for sair com nossos pequenos, a gente pode encontrar de repente ele um dia brincando com são gêmeos, né? São gêmeos. Lá no espelho d'água da Pedra Branca, com certeza, né? Quem mora num bairro que tem espelho d'água, como dizia Chorão, não quer guerra com ninguém. O espelho d'água mais próximo da minha casa é a Praia do Cagão. Lá em casa nem dá. Nem tem. O Pedra Branca ali, pra quem não conhece, eu faço um convite pra conhecer ali, que é um legal, bairro legal. muito legal. Fica muito em Palhoça, bela Palhoça. por natureza. Nossa vizinha aqui, E quase. talvez melhore mais com
liberação do tão aguardado contorno viário, né? Que Tá Exatamente. chegando. Exatamente. E trânsito da completamos BR. aí 11 anos, não foi? 11 anos 12. mais? Era pra 12. ser hoje ou amanhã, tá? É agora Do dia. da neve no Da Candirela. Não, passou. Da neve. Ah, tá. É hoje ou amanhã pra inaugurar o... Pra inaugurar? Dia 9. Não, eu digo Já da passou- neve. Não, eu digo da neve. Ah, neve, a Acho neve que agora fez- foi 11 anos, 2013, Foi dia né? 3, é. E 2013? nesse dia, Mancha, uma curiosidade, eu tava na Finlândia. E nesse dia, meus pais, acho que estavam aqui, me mandaram a foto. E aí eu mostrei pros atletas finlandeses e eles falaram, no Brasil, neva? Eu falei, tá aqui. Cara, Palhoça loucura. leva. Aquele ano foi loucura. Eu tava em Cascavel, com o Legal. Floripa Futsal, né? Aí, ó. Dema, você jogava com uniforme, estilo aquele calção por dentro, né? Por fora da camisa? Estilo calção por fora da camisa? Ou camisa por dentro do calção, como você quiser. Esse centropeito na altura do... Botava laço aqui no umbigo, jogava, era o tradicional, né? Hoje, te perguntei uma vez, né? A história do jogador rasgar a meia. Parece que vai ser Isso. proibido. Não vai poder mais rasgar a meia, porque o uniforme não pode estar rasgado. O cara rasgou a meia faz parte do uniforme. E o jogador que levanta o calção, né? Por que não faz um calção Rafinha, mais curto? Rafinha do São Estilo Paulo. Rafinha. O Dema era assim? Olha, primeiramente, a questão do Do meião. meião. Márcio Goiano, acho que foi um dos Ah, mas primeiros. daí aqui na perna do homem tá louco. Era uma coxa, pô. Podia jogar no Red Bull e ser o garoto propaganda, pô. Exatamente. No touro, pô. Rafinha que gostava. Do Bayern, E uma questão Flamengo. importante, que antigamente todos os atletas usavam camiseta por dentro do Era calção. obrigatório. Só que hoje em dia, existe o patrocinador. Que fica ali na Na barra da rabeirinha camisa. da camiseta. Então, alguns clubes falam pro atleta até não colocar a camiseta por dentro, senão vai esconder a marca do patrocinador De um que dos tá patrocinadores. ajudando o clube. E a história do calção, por que não faz um calção mais curto? É verdade. Pode, né? Pode, eu posso pedir? Eu como jogador, tá? Dá pra ver aqui pelas imagens que eu tô uns gramas a mais no peso. Eu poderia, por exemplo, pedir um calção diferente? Ah, isso é um pedido seu, aí você tem que ver com o roupeiro. Não, Mas o- acontece? Não, acho que não. Não, Padrão. não. Não, Tem um tem padrão, padrão, tem um padrão. acho que tem. Por quê? tem. Porque- O Rony do Palmeiras, o Gabigoso, o P. É, eles usam um Bota calção ali, menorzinho, né? eles usam E- menorzinho pra e dar eu- uma... Eu trouxe isso... favorecer a eu peça. Trouxe isso em tom de brincadeira, mas no vôlei, né? Os jogadores, eles ficavam incomodados com a manga. Até que alguém teve a ideia, porque não faz a camisa sem Legal. manga? E a maioria Né? dos jogadores hoje em dia também faz a tatuagem na perna, né? E fica Daí já é pra dar uma mostradinha ali no, Como no trabalho, na mudou, obra. mudou o Antigamente tempo, o jogador se preocupava em jogar bola. Hoje tem muita Hoje o cara se preocupação. preocupa com o cabelo que vai entrar, se a tatuagem vai aparecer. Cara, é muito frufru, cara. Agora, Exatamente. mudando de assunto, mas lógico, falando de futebol, o videogame foi muito importante, não tô brincando, falando sério, agora tô falando sério. Olha. Foi muito importante pro futebol de alguma forma, né? Gerações aí vieram conhecer o futebol, viraram fã de futebol por causa do PS, do FIFA, o Jorge é jogador, sabe... sabe falar. Blur, né? A música E do Blur, agora, e agora uma outra coisa que eu tenho percebido são os documentários, cara, sobre futebol. Eu vi um agora do Manchester City, recentemente, acho que é Unidos. O nome foi meio ruim escolhido, a tradução para português, né? United, o rival, pô. O nome Together. do documentário. É o Together, né? É. E vi outro, Você viu La do- Liga. Viu La Liga, viu do Beckham, Você viu do Arsenal? do Arsenal. Que O legal. Alvin é muito bom, é muito Pra mim, sensacional. o melhor. Tem Mais do legal porque perde no final. Sunderland. Mais legal porque perde no final ainda. E- O Arsenal. Isso é uma coisa bacana que mostra os bastidores. É. Os bastidores do futebol, principalmente de uma gestão como um treinador. Assim, eu vi a maioria. Então, ali mostra muito detalhes Aham. de gestão do Mourinho, O Tottenham é muito Do bom, Pep. o Mourinho. do Tottenham, do Arsenal, que era o auxiliar do... O Arteta, né? Do Guardiola. Do Guardiola. Então, assim, vários detalhes importantes, vários insights que você pode trazer pra sua realidade. Além do entretenimento, pra você curtir, É. você que é fã de futebol, é isso mesmo que eu falei, uma nova visão É. tá aparecendo agora É. no cinema, né, através dos streams, com esses documentários. Desculpa, Jorge, só te interromper, eu li o livro do Pep Guardiola. Claro, a gente vê o Pep Guardiola, vi jogando, vi como técnico e li o livro. Eu li Tinha uma visão dele. Depois eu fui ver o documentário do Manchester City, quando eles deram a tríplice coroa, né? E vi um Pep Guardiola um pouco diferente do que eu tinha desenhado ele na minha cabeça, assim, né? Ele mais, assim, até mais um estilo paizão, chegando no vestiário, galera, não quero tristeza, eu não quero que o jogo acabe, porque nós somos o Manchester, nós somos o City, não quero que acabe com esse olhar triste
no Haaland, né? Ele, um estilão diferente, é claro que foi o que o Netflix ali mostrou, né? Sim. Ele tem toda a parte teórica dele que é sensacional, com certeza, né? Não passa. Perfeito. Tu falou até esses dias, eu comecei a ver. Não terminei de ver ainda, mas ele tem essa imagem diferente também do que eu tinha, assim. Essa do Arsenal eu acho muito bom, mas tem nesse documentário do Figo, que é quando ele Legal. vai do Barcelona Troca pro Real lá. Madrid. Cara, é sensacional tudo que acontece, os contextos Os bastidores, de né? negociação. Até perguntar pro William, como é que foi a tua negociação para sair do Brasil pra Grécia, assim? O pessoal veio, depositou um dinheiro, pagou, o empresário te levou, como é que fez essa... Na época Essa foi mudança. 2005. Na época fui eu e o Chiquinho, que era o lateral esquerdo do Avaí. Lembro? Chiquinho. Chiquinho e Léo Mineiro, que era o volante. Sim. Então nós três fomos negociados, os dois do Avaí e eu do Figueirense, fomos negociados para essa equipe da Grécia. Primeiramente nós fomos para a Grécia para assinar o contrato, fazer exames médicos, algumas coisas. E uma curiosidade, eu tinha que pegar um valor, que era uma luva. Só que quando eu fui contar o dinheiro, o valor estava a mais. E eu cheguei pro meu empresário, tá, mas aqui conta o dinheiro diferente. A secretária tinha colocado o dinheiro errado. E eu fui muito honesto ali, mostrei e tal, e os gregos falam muito alto, e ele começou a discutir lá com a secretária e tal, mas uma curiosidade também que teve quando eu fui pra Grécia. Legal. Ou era uma pegadinha, né? É. Ó, vamos ver se o cara É bom de... O cara é correto. Ó, estamos chegando quase na retinha final aqui do nosso papo contigo. Sempre resenha muito boa. Pode carimbar que o papo é bom. O Jorge preparou ali uma espécie de quiz pra ti. Opa! Ô, Mancha, deixa eu contar a historinha do Chiquinho. Tem um Chiquinho amigo lateral nosso esquerdo? que tá morando na gringa, tá morando lá nos Estados Unidos. Quando ele jogava aqui no Avaí. Cobrança de escanteio, fulano. Quem vai aí? Chiquinho. Grande abraço, Guga Bosley. Legal demais. Preparou aí Tá aqui. pra testar a tua preferência na lateral direita aí, vai falar alguns nomes. Que é um desafio X1. Quem foi melhor? É papo reto, vai pensar e vai ver quem foi melhor e vamos ver quem que vai ganhar. Quem vai ser campeão. Começa. Dois que jogaram contigo, Paulo Sérgio ou César Prates? César Prates. César Prates ou Zé Carlos, o Galo? Zé Carlos, o que jogou no Na Joinville? seleção, é. Isso, foi pra seleção. César Prates. César Prates ou Arce? Briga dura. Porque o Arce também tinha uma bola parada boa. César Prates jogou no Real Madrid. César Prates. César Prates ou Léo Moura? Diferente características. Léo Moura mais ala, mais construtor. César Prates um lateral mais vertical, mais de fundo, mas vou com César Prates. César Prates ou Marcos Rocha? César Prates. César Prates ou Maicon? Briga boa também. Michael de Criciúma também. Mas César Prates, César Prates. César Prates ou Cicinho? Jogou no Briga Real Madrid dura, também. Cicinho. Cicinho ou Daniel Alves? Cicinho. Cicinho ou Danilo? Danilo, que tá na seleção? Cicinho. Isso. Cicinho ou Cafu? Poxa. Cafu referência. Cafu ou Jorginho? Jorginho também é referência. Jorginho. Jorginho ou Alexander Arnold? Jorginho. Jorginho ganhou. Tá certo, tá certo. Faltou um aí nessa lista. Rodinei. Aí eu não ia falar, né? Eu ia nem Mas falar, né? o Rodinei, vi ele dando uma entrevista esses dias também num podcast, e ele, cara, ele destacou muito a passagem inicial dele, né? No Avaí. Cara. Vai. Tem uns caras que não destacam, já quer falar né, dos times O maiores. Emerson Maria, tá? ele falou bem do Emerson Maria. Isso. Antes do Rodinei deixar isso público, eu tive uma... Eu tô fazendo, assim, várias conversas com alguns treinadores que eu tenho bastante afinidade. Emerson Maria, Barroca, Thiago Nunes, próprio Dorival, e o Emerson me contou isso. Que o Rodinei tinha ido no Figueirense, na época ele não pôde ficar no Figueirense, porque já tinha um lateral, e foi no Avaí, e o Emerson foi o primeiro treinador que botou ele no jogo profissional. Que legal. A gente tá quase encerrando aqui. Cara, hoje, pensando, olhando pra trás, qual foi o maior momento da tua carreira
no futebol, Jorge Júnior? A minha... Cara, eu acho que a primeira vez que eu fui no Maracanã, 2005, dia 31 de janeiro de 2005, Vasco e Botafogo. Entrei na torcida do Vasco, onde tava o Mr. M lá em cima em pé. Tinha 60 mil pessoas, parecia que o Maracanã tava vazio de tão grande que era. O Maracanã antigo ainda, o Raiz. E aí eu entrei ali e ali eu comecei a chorar, assim, pô, realizei um sonho. Tô vendo o time que eu torço, que era o Vasco. E o Romário jogava no Vasco. 1-1, gol do Alex Dias pelo Vasco e Alex Alves pelo Botafogo. Legal. E teu, Demo? Teu ainda tem muita história pela frente, mas até agora. Mas que você falou assim, de parte de emoção. O grande Mexe momento, com- aquele que você vai contar na sua palestra, vai contar pros jogadores, vai falar Você pra família. chegar pra sua família com 17 anos e falar que passou na peneira, cara, esse é motivo de muita felicidade. E depois, você passar no funil do sub-17 pro sub-20 e no sub-20, com 19 anos, o diretor te chamar pra assinar um contrato profissional e tu chegar pros teus pais e falar isso, pô, isso é sensacional, cara. Isso chega a arrepiar. De carreira, qual foi o teu jogo assim que marcou? Só esse jogo eu não esqueço nunca. Teve alguns. A estreia no profissional pelo Figueirense, Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, onde vencemos. Ser campeão finlandês também, pelo Royko Helsinki, disputar uma pré-Champions League contra o Besiktas, com Quaresma, Guti. São alguns, assim, alguns jogos que marcam, né? Que deixam cicatrizes na pele. Deixasse uma cicatriz, um deles aí nesse jogo. Tentei deixar, mas o Guti era diferenciado também. Quaresma. Era fácil. Hoje quem tá jogando o melhor futebol, qual país aí? Hoje, que você acha que eles estão jogando o fino da bola? Seria Inglaterra? Assim, Premier? exato. Em matéria de campeonato, Premier League, são assim, o alto rendimento do futebol. Se você quiser ver um futebol que é outro esporte, é a Premier League. Até a bola roda diferente, cara. Os caras dão um chute assim, a bola parece que tá andando pra trás. Sabe que eu gosto muito de ver a Premier League também, mas eu gosto muito do futebol alemão, cara. Eu gosto muito de ver os jogos do futebol alemão. Eles têm muito conceito, assim, os times são bem... Não são grandes craques, a maioria dos clubes, né? Lógico, é tudo polarizado, Bayern, Leipzig e Dortmund. Mas o Leverkusen agora que foi campeão. Mas é um futebol que é legal de ver. Vale a pena ver o futebol alemão E também. seleção? Seleção, torço muito pro Dorival conseguir ter sucesso. E tenho certeza que ele, com a gestão de grupo que ele tem, o lado humano dele, a comissão que ele tem, conheço alguns, tenho certeza que estou torcendo muito para dar certo. O maior craque que jogou do teu lado, quem foi? Olha, teve alguns. Principalmente nessa geração, Felipe Luiz, André Santos, Felipe Santana, que jogou no Dortmund. No Dortmund. No Schalke também. Como treinador, eu tive algumas experiências. Treinei o Williams, que jogou no Flamengo, jogou no Inter, foi campeão no Flamengo. Então, alguns atletas que quando chegam no ambiente que eu estava no Nova Mutum, você sente que ele tem alguma diferença. Você sente na própria parte cognitiva do atleta, na oratória, no lado de dentro do campo, no próprio treinamento, ele tem um aspecto diferente. O Williams foi aqui em Santa Catarina que você treinou ele? Nova Mutum. Nova Mutum. Eu lembro que ele teve uma passagem por aqui, eu acho muito rápida. Não sei se foi no Juventus. Não, eu tô confundindo. Não, acho que não. Acho que tá confundindo outro- com o Toró. Pode ser. Foi o Toró pode que ser. jogou no Figueirense? Pode ser, confundi então. Ele é dessa turma aí, Williams, Toró. E contra, quem foi o maior craque que você enfrentou Como atleta? como atleta? O Quaresma, Guti. Esse time do Besiktas que a gente enfrentou em 2014, não lembro. Era uma equipe... O treinador era o treinador que tinha... Um alemão que tinha treinado o Real Madrid também. Então, uma equipe... dois atletas, assim, de alto nível, né? Guti e Quaresma. Legal. Galera, tá chegando ao fim aqui do nosso podcast do Clube da Bola. Resenha sempre boa com o William, né? O Dema sempre que vem aqui traz muita novidade, muita curiosidade, muito ensinamento. É uma aula bater um papo contigo, cara. Te desejamos sorte nesse segundo semestre. E eu falei certo ali, momento de analisar propostas. Isso. Quando eu ligo pro telefone, é tu que atende ou é o empresário? Se você ligar pra mim, eu... Não, ligar pro contato. Contato tá lá nas redes sociais, no LinkedIn. Isso é uma coisa importante que eu trago da época do atleta. Você tem que ter um agente
para trabalhar o seu nome no meio no mercado do futebol, para fazer a parte da negociação, você não se envolver tanto nessa parte, deixar mais a critério do empresário, então a gente deixa a critério do empresário. Ô, Mancha, ele só não contou nenhuma história engraçada pra gente, né? São tantos Terminar anos de com carreira. Tem que ter algum momento inusitado, alguma coisa que nunca foi dita, que nunca foi falada. Vou contar do Sérgio Ramírez. Tá. Sérgio Ramírez, faltavam 10 minutos para acabar o jogo, nós classificando no Marcílio Dias, eu estava em 2009, e ele falou pro médico, ó, deixa uma aspirina que se a gente estiver ganhando, eu vou botar na minha boca, fingir que eu tô tendo um ataque epilético aqui. Então, abraço pro professor Sérgio Ramírez, aí uma lenda do futebol, aprendi muito com ele, botou lá, fez que estava tendo ataque epilético, a gente não tomou o gol no final e conseguimos a vitória. Aconteceu isso mesmo? Isso é uma lenda, é uma lenda. Não, mas ele pediu, mas não chegou a fazer. Não chegou a fazer. Sérgio Ramírez, uma vez cruzei com ele num evento de música, cara, e começamos a bater papo, futebol, música e tal. Daí ele se interessou ali por uma guitarra, começou a olhar, mano, tinha droga a guitarra. Eu disse, não, só arranjo, só brinco. Professor, toca? Eu toco guitarra, baixo, bateria, sax, teclado, violão, cavaquinho, violino. O homem de uma one-man band. Uma banda tá nele ali, ele toca 18, 19 instrumentos. Revi ele agora, que eu fui assistir o jogo Guarani, Palhoça e Carlos Renault, que foi o último jogo da primeira fase da segunda divisão, então cumprimentei ele lá. É um exemplo, tem 72 anos, um exemplo de saúde. Ainda tá usando o cone? Ainda acho que agora parou, mas tive essa experiência. Quando eu joguei com ele no Guarani de Palhoça, ele foi expulso e subiu em cima do telhado do Guarani e falou no cone. E por causa dele proibiram, né? Exato. Pegaram ele usando o cone algumas vezes, daí a CBF, sei lá, a Federação Catarinense, proibiu de usar o cone, que era uma vantagem, né? Não deixava de ser uma vantagem o cone, aquele cone de trânsito, né? Que tinha sempre no estádio, ele pegava e fazia ali o... Pensou fora da caixa. Pensou fora da caixa. Exatamente. Demar, boa sorte aí nesse segundo semestre, queremos te ver atuando, trabalhando e que volte aqui pra gente bater mais papo. Fiquei muito feliz com o convite, dar os parabéns para vocês por iniciar esse projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso e através disso vocês elevam, né, o esporte catarinense a nível estadual, a nível nacional. Então fiquei muito, muito feliz e sempre que precisar estarei à disposição. Valeu, Alisson. Valeu, gente. Obrigado. Foi Valeu, prazer. Jorge. Valeu, galera. Nos leia e nos veja e nos ouça no Spotify e no ND Play. E logo, logo... Nos ouva. Nos ouva. E logo, logo vamos botar na agenda pra te levar no Clube da Bola, na NDTV, ao sábado, ao vivo, aí pra gente bater um papo também. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Legal demais. Encerramos por aqui mais um podcast do Clube da Bola e nos encontramos no ND Play com certeza.